Boa noite. Obrigado. Senti uma força aqui, uma boa noite saindo forte aqui de trás. Boa noite, meus queridos. Que bom eu poder estar entrando na sua casa num momento de fé. Nós vamos estar hoje dando mais um passo, é a nossa terceira pregação sobre as águas de Naamã. E eu gostaria muito que você estivesse participando. Muito. Aqui no meu saquinho plástico tem duas listas de pedidos. Uma do ano passado. Que bom que eu olho e vejo, Deus fez. Alguma coisa não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza e convicção que pela fé, o Senhor já está providenciando que tudo seja feito conforme a vontade dEle. Hoje à noite eu quero falar sobre entendendo as tempestades. Entendendo as tempestades. Todos nós passamos por tempestades. Vamos lá para... Hoje eu tenho pouquíssimo tempo e eu vou priorizar algumas leituras. Vamos lá para Salmo 107, por favor. Eu vou fazer questão de ler esse salmo, porque eu quero que você anote, porque ele é um salmo que muita gente não conhece e é muito interessante. Muito. Salmo 107, versículo 21. Diz assim, do 21 ao 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navio descem os mares, o que trazem tráfico na imensidade das águas. Aqui ele está falando de homens que saíam com seus barcos sangrando os mares e passavam por diversas situações difíceis. Esses que veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Profundezas do abismo aqui são os mares. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Eles estão dizendo, Deus, ele fez o vento tempestuoso e fez levantar as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfacia-lhes a alma. Volta no 25, por favor. 25. Pois ele falou, Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. 26. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quando eu leio esse texto, eu vejo que no verso de número 21, fala, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aí fala que os homens nos seus navios vão cortando os mares, mas de repente no verso de número 28 diz assim, então nas suas angústias clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Antes, ele diz no verso de número 25, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Quem criou as tempestades foi o nosso Deus. Ele criou as tempestades. Você observa aqui no verso de número 28. Verso de número 28. Então na angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas
tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Tempestades. Todos nós passamos por tempestades. Todos nós passaremos por tempestades. A minha pergunta é: quem cria tempestade? Quem é que de repente faz com que a nossa vida vire de cabeça para o ar? Uma tempestade. Uma vez eu estava fazendo um passeio de barco e nós nos distanciamos muito da costa e quando nós voltamos, nós fomos surpreendidos por uma chuva. Uma chuva de verão muito forte, muito vento, mexeu muito com o mar. Não era algo tenebroso, porque nós estávamos bem perto da costa, mas nós passamos um momento difícil, de susto, quando nós deparamos com um pouquinho da braveza das ondas, do vento, da tempestade. A chuva era forte demais. Nosso barco tinha uma capota pequena, a água batia em nós, a chuva e doía de tão forte que era e tão forte que era o vento. Deus cria a tempestade, mas através do seu clamor, você cessa a tempestade. Eu acho bonito demais esse versículo que diz assim: e aí Ele, Deus Todo-Poderoso, os leva ao desejado porto. Isso está no versículo de número 30. Que coisa maravilhosa. Se alegraram com a paz, com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Queridos, todos nós queremos chegar no desejado porto, mas todos nós vamos passar por tempestades. Quem sabe, né? Nós estamos passando por uma. Quem sabe? Eu preciso entender por que da tempestade. Aqui, no Salmo 107, ele fala para mim que esses homens aprenderam a clamar, esses homens aprenderam a pedir, esses homens aprenderam a confiar em Deus, que quando clamavam, a tempestade passava e eles conseguiam chegar no desejado porto. Precisamos ler as tempestades. Que tempestades são essas? Por que elas acontecem? E como vamos passar pela tempestade? O que nós podemos aprender com elas? São espirituais? Quando eu digo que são espirituais, são de Deus, Deus que causa, o diabo que causa. Quem é esse protagonista aí que nos leva, nos traz para as tempestades? Quem? E as tempestades são apenas naturais quando nós encontramos? Nem toda tempestade vem de Deus. Você precisa discernir o momento que você está passando. Isso é de vital importância, você entender. Deus muitas vezes envia para o nosso crescimento. Toda tempestade não é causada por Deus, mas toda tempestade Ele aproveita para o nosso crescimento. Então, tempestade são para que nós sejamos treinados. É a hora de nós treinarmos nossas mãos. É muito importante. Muitas vezes eu já escutei comandantes de barco dizerem: a grande causa de barcos irem a pique é a falta de entendimento do comandante do barco. O comandante do barco, ou seja, o barco da sua vida, né? Muitas vezes você se entrega ao desespero, se entrega ao medo, à ansiedade, à preocupação, e o barco é vencido pela tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: não há fórmulas únicas. Nós queremos aqui entender como elas são, por que são e como sair delas. Não existe uma fórmula única. Existe você olhar para a tempestade e entender o que está acontecendo. Primeira coisa que eu quero te falar é que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades. Coloca lá Efésios 6, 12, 13, para a gente relembrar para o pessoal. Pessoal, eu quero dar uma lembrança a vocês. Assistam no YouTube a palavra do bispo, do pastor Erle, de domingo de manhã. Foi fantástica a palavra. Ah, mas eu já ouvi. Escuta de novo. Hoje eu escutei essa palavra de novo, prestando muita atenção nos versículos que ele estava
discutindo, que ele estava explicando. Muito boa palavra, muito ungida. No final, a pastora Cláudia deu uma palavra sobrenatural. Meu querido, não perca, volta lá e assiste novamente. E teve um momento que ele falou sobre isso, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha, querido, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Capacete, escudo, espada, cinto, sandália. Tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Vamos para Marcos 4, para a gente entender a primeira... Marcos 4, 35. Para a gente entender a primeira tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É interessante que naquela região, o mar, por se tornar, na verdade é um lago, né? Por se tornar ele estreito, os ventos, a diferença de temperatura do dia quentíssimo e a noite muito fria, dá tempestades muito fortes e muito rápidas. Elas se formam muito rapidamente. E aí as ondas, que são pequenas, elas começam a bater no casco do barco com tanta força, com tanta violência, com tanta força, que o barco se dissolve. Ele perde toda a força, e a madeira se espalha toda, se espatifa toda. E aí as pessoas ficam dentro do lago, longe da costa, e muitas vezes morrem. Aqui ele fala que a tempestade castigava tremendamente o barco, de tal modo que começou a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma tempestade. Por que será que essa tempestade atingiu Jesus? Por que será que essa tempestade atingiu o barco? Por que será que essa tempestade fez com que os seus discípulos ficassem apavorados a tal ponto? Senhor, o senhor não está preocupado com a gente? Nós vamos só soprar daqui a pouco, vai acabar com tudo. Primeiro, que eu acho muito interessante, alguém está num barco, dormindo num barco que está sendo chicoteado por ondas fortíssimas, né? Eu até penso o seguinte: Jesus andava tão cansado que ele desmaiou, né? Ele desmaiou. Ou Jesus andava tão cansado, mas mesmo assim ele falou assim: não, peraí, eu quero ver o que eles vão fazer, qual vai ser a atitude deles. A minha pergunta: que tempestade é essa? É uma tempestade espiritual? É uma tempestade que veio para destruir, matar, destruir? Que tempestade é essa? Por que dessa tempestade atingir Jesus e seus discípulos? Se você for para Marcos, capítulo 5, você vai descobrir que logo depois vem a cura do endemoniado Gerazeno. Esse endemoniado, ele estava numa região do outro lado do lago, do mar, do outro lado do mar, e ali ele estava acorrentado junto aos sepulcros, e ele era um completo endemoniado, completamente endemoniado.
E Jesus saiu de onde ele estava justamente para ir libertar aquele homem. Não havia outra missão naquela viagem. Não havia outra missão, outro objetivo, senão libertar o gadareno. Sabe, muitas vezes, quando nós nos levantamos para cumprir uma missão, o inimigo coloca armadilhas. Às vezes, você está cumprindo um sonho de Deus, o inimigo quer impedir que você seja aquele que vai levar a missão adiante. O inimigo, ele quer testar você. O inimigo quer tocar na sua vida. A tempestade veio para impedir Jesus de alcançar o gadareno. Por quê? Porque o gadareno, ele morava numa região chamada Decápolis, e ele foi responsável pela evangelização de toda aquela região. Lembra, quando no final, quando Jesus o libertou e ele se tornou uma pessoa normal, eles disseram assim, ele pediu assim, Senhor Jesus, eu quero ir ter contigo, quero ir contigo. Jesus falou, não, preciso que você fale para a sua família. Tanto que quando mais tarde, tempos depois, Jesus volta àquele lugar, a multidão que assediava Jesus era muito grande, muito grande. Por quê? Por causa do testemunho daquele homem. Aquele homem revolucionou a região de Decápolis com o seu testemunho, porque todos sabiam quem ele era. Lembra que no texto de Marcos 4 fala que muitos o prendiam com correntes, mas ele quebrava as correntes, se cortava de pedras. As pessoas fizeram o que era possível fazer. Mas daqui para frente, sabe o que aconteceu? Nada disso adiantou. E o homem continuava completamente demoniado. Foi preciso Jesus pegar um barco, cortar o mar, chegar lá e levar uma palavra de cura e de transformação para aquele homem. Ou seja, aquela tempestade foi uma tempestade espiritual. Uma tempestade espiritual para que a viagem de Jesus não fosse cumprida, não fosse levada a cabo. Mas eis, no verso de número... no verso de número... No 4, no verso de número 40, Marcos 4, 40, então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui ele está te ensinando o seguinte, olha, a tempestade foi levantada pelo inimigo, mas você é maior do que o inimigo. Você, a manifestação do poder de Deus através da sua vida, cala a voz do inimigo. Existe poder na sua oração, existe poder na manifestação da autoridade, do nome de Jesus. Existe poder, você tem poder. Poder se manifesta na sua vida, poder se manifesta em cada situação. Existe poder. Então aqui, quando nós estamos aqui falando que Jesus chegou para os seus discípulos e disseram assim, vem cá, por que vocês são tão tímidos assim? Como é que você não tem fé? Ah, meu querido. Ai, a coisa tremenda quando você se encontra com um endemoniado, que você diz, você sai da vida dessa pessoa agora, na autoridade do nome de Jesus. Sabe o que acontece? Aquela pessoa é liberta. Olha só que coisa tremenda. Aquela pessoa é liberta. Aquela pessoa fica livre do demônio. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Ou seja, você tem autoridade para se levantar, você, a sua família, na sua casa, se levantar seus braços e mandar calar a tempestade que se levantou contra a sua vida. Jesus fala assim, por que você é tão tímido? Usa a sua fé, usa a palavra, usa a autoridade que está na sua vida, usa a autoridade que tem na sua vida. Você tem autoridade a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que você buscou o Espírito Santo, a partir do momento que você foi batizado pelo Espírito Santo. Meu querido, minha querida, você tem autoridade. 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 Eu quero orar agora pela vida do Niltinho e da Arlene e seus filhos. Eu quero orar agora, dizer na autoridade do nome de Jesus, essa enfermidade que se abateu sobre a sua casa está amarrada, sem força vencida, não tem mais poder. Nós cancelamos toda enfermidade. Cancelamos toda enfermidade na vida do Lino Oteiro. Ô Lino, você vai se levantar desse leito em nome do Senhor Jesus. Chega, você está curado. Eu creio, você está curado. Eu creio, você está curado na autoridade do nome de Jesus.
E eu quero também orar pela dona Eliane, que é sogra do Alain, que ela seja curada. Senhor, visita agora no hospital o seu leito. Visita agora. Torna, Senhor, a sua imunidade. Faz com que ela tenha forças para combater toda enfermidade, em nome de Jesus. Meu querido, é assim que se faz. Se levanta, clama, levanta seus braços, usa a fé que você tem. Nós temos falado aqui dessa campanha de Naamã, sobre você usar a sua fé. Nós temos responsabilidade de calar a tempestade. A responsabilidade é nossa. Jesus olhou para ele: por que vocês não fizeram isso? Por que vocês ficaram paralisados? Porque eles estavam vendo a tempestade. Eles estavam vendo a circunstância, eles estavam vendo o problema, mas eles não estavam crendo na manifestação do poder de Deus através da vida deles. É isso que faltou. Faltou fé. Faltou fé. Se levanta. Se levanta contra essa tempestade. Meu querido, deixa eu falar uma coisa. Em Apocalipse diz que Satanás está perdendo cada vez mais tempo. Então ele muitas vezes se levanta contra você, se levanta contra o seu trabalho, se levanta contra o seu emprego, se levanta contra a sua família, se levanta contra a tua saúde, mas ele está amarrado, sem força e vencido. O que está precisando acontecer no mundo espiritual, o mundo espiritual precisa escutar a tua voz, o mundo espiritual precisa escutar a tua fé, o mundo espiritual precisa ver de dentro para fora algo que vai calar a tempestade. Que vai calar a tempestade, em nome de Jesus. Oh Deus, Jesus, 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 Jesus. Agora tem uma outra tempestade, que eu vou falar com vocês, e está em Mateus 14, outra tempestade. Meu tempo está acabando, por isso vamos para a segunda tempestade. São 3 tempestades, mas eu vou falar só de 2 hoje. A terceira eu vou falar na semana que vem. Ok? A terceira tempestade foi quando... Mateus 14, verso 22. Pode botar para mim, por favor? Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Está escrito ali, compeliu a seus discípulos, compeliu Jesus. Tem uma outra tradução que fala que obrigou. Jesus obrigou eles a embarcar. Preste atenção, preste atenção. Por quê? Porque eles viram que estava armando uma tempestade muito forte. Jesus soltou, fala, entra no barco e vai para o outro lado, que eu vou ter com vocês depois. Os discípulos não queriam ir. Em outra tradução fala que Jesus os obrigou a ir. A embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, outra vez, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Preste atenção. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Deus pode te enviar para uma tempestade? Isso é a coisa mais importante que a gente precisa esclarecer aqui. Deus pode te enviar para uma tempestade? Pensa, Deus pode te enviar para uma tempestade? Deus, vou te enviar para uma tempestade? Pensou? Raciocinou? Qual a sua resposta? Sim, Ele pode, aqui.
Quando fala em outra versão que Jesus obrigou, porque os discípulos assim, mas Jesus, olha só a tempestade, está formando. Imagina quando a gente chegar lá no meio, lá o pau vai estar torando de chuva, de vento, de onda. Eu vou encontrar com vocês do outro lado. Vai. E eles foram. E a tempestade os atingiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é Papai Noel. Deus é Deus. Deus não quer um bando de criança. Deus não é professor de jardim da infância. Deus não é chefe de lobinho, aquele lobinho de escoteiro. Deus é Deus. Deus quer um exército. E para treinar um exército, Ele treina nas tempestades. Você quer ser alguém de valor nas mãos de Deus? Enfrenta as tempestades que Ele vai te enviar para você. Primeira coisa que você tem que entender, que você tem que discernir que aquela tempestade é para o seu treinamento. Que aquela tempestade veio para treinar sua mão, treinar seus braços, treinar suas pernas, treinar sua fé. A tempestade está ali. Tanto que Jesus subiu ao monte para orar pelos discípulos. Orar por eles. Sabe, Jesus não queria que chegasse o final do seu ministério com um bando de crianças, bando de imaturos, bando de pessoas que só querem receber. Que só querem a multiplicação dos pães, que só querem as bênçãos, que só querem o status de andar com Jesus. Ele queria um exército, ele queria treinar aquelas pessoas, dizer assim, vocês vão ter experiências que vão te ajudar muito lá na frente. Essas experiências são importantíssimas e eu quero que você passe por elas. Eu quero treinar um exército de soldados. Eu quero treinar um exército de valentes. Eu quero treinar um exército de heróis, não de covardes. Deus quer treinar você, porque Ele precisa de você na frente, no fronte. Ele precisa de você fazendo diferença. Deus quer treinar você. Muitos aí vão estar assim, puxa vida. Como é esse treinamento? O treinamento é duro. Você já viu treinar um exército num parque de diversões? Vamos treinar um exército, vamos para Disney. Não, exército é treinado num treinamento extremamente duro, extremamente onde a obediência em primeiro lugar. Cava aqui, fecha aqui, cava ali, sobe ali, a metralhadora está atirando lá, você vai subir o morro e vai vencer aquela metralhadora, e assim por diante. Treinamento duro. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo fala rei Davi, rei Davi. Tanto que Jesus, as pessoas chamavam ele filho de Davi, filho de Davi. Davi foi treinado. Davi foi treinado. Eu posso falar, toda vez que eu penso em Davi, eu descubro alguma coisa que ele foi treinado. Por exemplo, ele não era o preferido do pai. Não era o preferido do pai. Tanto que quando Samuel chegou, ele não estava na tenda com os irmãos, ele estava num lugar fazendo um trabalho extremamente humilde, que era apacentar ovelhas. Prova. Segundo lugar, ele foi treinado pelo leão, ele enfrentou o leão. O leão ia destruir as ovelhas, ele lutou com o leão. Ele podia chegar em casa e falar assim, pai, deu um leão lá, matou 5 ovelhas suas. Mas não, ele lutou com o leão. Treinamento. Eu creio que antes do leão, outras situações aconteceram para que ele enfrentasse o leão. Depois ele enfrentou o urso. Mais tarde, quando ele foi enfrentar o Golias, e Saul queria botar nele uma armadura, ele falou assim, eu não consigo, isso aqui é pesado de mim. E olhou para Saul e falou assim, querido, fica tranquilo, eu já matei o leão e o urso. Eu vou matar esse incircunciso filisteu aí. Fica tranquilo. Porque eu já fui treinado. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu posso matar Golias. Deus vai te mandar tempestades para você ser treinado, para você se tornar um general, para você se tornar um herói, para você se tornar um valente, para você alcançar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Deus não quer você menino, Deus não quer você menina, Deus não quer você covarde, Deus quer você valente, Deus quer você na frente. Deus quer dizer assim, opa, calma, bateu a tempestade aí, calma, porque eu já venci o leão e o urso. Aí, deixa eu falar uma coisa assim, Davi venceu
ser inferior aos seus irmãos, o leão, o urso, venceu Golias e venceu Saul. Saul, para mim, na minha opinião, foi a maior armadilha que Davi teve. Por quê? Porque ele era um homem, um rei, o rei que precisava de Davi, o rei que ele serviu com amor, com carinho, com dedicação, que salvou muitas vezes. No entanto, Saul o detestou, o odiou e lançou contra ele uma lança para matá-lo. Ele teve que fugir de Saul. E diversas vezes Davi poderia tê-lo matado e não matou. Por quê? Porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. Olha só, Davi, que grande batalha interior ele teve para vencer Saul. Muitas vezes nós vencemos o leão, muitas vezes nós vencemos o urso, mas não vencemos a batalha do menosprezo, da traição, da frustração. Somos vencidos. Davi venceu. Querido, todas as tempestades que você passar, muitas delas serão para que Deus quer treinar você. Deus quer colocar você num lugar maior, num lugar mais alto. Você vai lá, bispo, então eu estou passando por essa tempestade. Então levanta, querido, que essa tempestade não é para a morte. Essa tempestade não é para a sua destruição. Essa tempestade é para o seu crescimento. Você vai sair maior, você vai sair melhor do que você se encontrava até hoje. Eu creio nisso. Olha só, a Bíblia fala que nós seremos provados. Lutas, tempestades virão para nos provar. Jesus intercede por nós, ele vai andando sobre as águas. Eles estavam lá amedrontados, Jesus foi andando sobre as águas e intercedeu, ou escutou o socorro deles. É algo que nós podemos enfrentar espiritualmente. Espiritualmente. A tempestade é algo que nós podemos enfrentar espiritualmente. Tem de bom ânimo. Jesus quer que você vença a tempestade. Presta bem atenção. Naquela primeira tempestade que nós falamos de Marcos 4, Jesus repreendeu a tempestade. Essa ele não repreendeu. Por quê? Queria treinar. Queria treinar. Essa ele poderia ter dito, quando estavam todos apavorados, todos assustados, ele poderia ter dito, opa, para a tempestade. Não repreendeu. Jesus não repreendeu a tempestade. Sabe por quê? Porque ele queria treinar seus discípulos. Deus não quer crianças. Deus quer homens e mulheres. Deixa eu contar uma história para você. Pedro agiu. Você não sabe quem estava no barco. Agora sabe quem saiu do barco. Foi Pedro. Pedro falou assim, não, peraí, se ele pode, eu também posso. Opa, se ele pode, também eu posso. Opa, que nesses dias você seja Pedro, aquele que sai do barco, aquele que crê. Não, se ele está andando, também posso. Se Jesus faz milagre, eu também posso. Se ele está andando, eu também posso. Ele perguntou, Senhor, posso ter contigo? Ele falou assim, vem. Vem. Que você seja aquele que sai do barco. Que você não seja aquele que fica segurando a ponta do barco, medroso, amedrontado, desesperado. Que você seja aquele do barco, que sai do barco. Aí você fala assim, mas Pedro afundou. Tá, afundou. Mas Pedro aprendeu a andar sobre as águas. Aquilo que eu falei outro dia aqui, se a sua fé é pequena, dê sua fé pequena para Jesus, que Jesus dá para você a fé que ele tem. Tanto que, quando Pedro afundou, ele foi lá, estendeu as mãos, braço forte, e levantou Pedro. Jesus é maior do que o teu problema, Jesus é maior do que o teu medo, Jesus é maior do que qualquer coisa. E levantou Pedro, e pronto, falou, homem, pouca fé, vamos embora. Por quê? Por que pouca fé, Pedro? Vamos embora, levanta. Se você esquecer tudo que eu falei, mas você se lembrar, que Jesus não repreendeu a tempestade. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, treinar seus discípulos. Já estou terminando aqui. Os amigos, primeira coisa que aconteceu foi Pedro aprendeu a andar sobre as águas. E aí então cessou a tempestade.
Só depois de Pedro andar e voltar para o barco, quando eles entraram no barco, Jesus falou assim, bom, eles aprenderam uma lição, cessa a tempestade. A tempestade cessa na tua vida a partir do momento que você aprende a lição. A tempestade cessa na tua vida a partir do momento que você entra em outro nível de fé. A tempestade cessa na tua vida quando você aprende a confiar em Deus, apesar do vento, da tempestade, da onda, do problema que for. Aí a tempestade cessa. Vou te fazer uma pergunta. Quando estavam os 3 amigos de Daniel dentro da fornalha, a fornalha foi apagada? Não. A primeira coisa que aconteceu dentro da fornalha é que eles resistiram à fornalha. Eles resistiram ao fogo. O fogo fez com que o quê? Todas as cordas que os amarravam foram simplesmente queimadas. O cabelo deles não foi, a pele não foi, a roupa não foi, nada foi queimado. Deus simplesmente não apagou. Quando eles lançaram aqueles 3 rapazes dentro da fornalha, Deus poderia ter apagado a fornalha, mas não apagou, deixou lá dentro. Até o momento que eles saíram da fornalha, porque o rei falou, volta, sai, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, está acontecendo alguma coisa. Sabe quando você vai sair da fornalha? Quando você aprender a andar dentro da fornalha e quando todas as cordas da incredulidade, todas as cordas do pecado, todas as cordas dos vícios, todas as cordas do medo, todas as cordas da incredulidade forem partidas na sua vida, em nome de Jesus. A tempestade cessa quando você entra em novo nível de fé. A tempestade cessa quando Jesus consegue cumprir o objetivo dele na sua vida. A única coisa que eu posso te falar é quanto mais rápido você aprender, mais rápido você cessa a tempestade. Agora, chegou o nosso momento. Nós já oramos pelo Niltinho, oramos pela Arlene, oramos pelo Nilo, oramos pela Eliane. E agora nós estamos com vários e vários pedidos no Facebook, no Instagram, vários pedidos, e nós vamos agora colocar esses pedidos dentro da água. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui agora a mesma coisa que Naamã fez. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Ele estava cheio de lepra e foi curado. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, a minha fé é que esses pedidos, todos eles serão respondidos em nome de Jesus. Cada um desses pedidos será respondido. Ó Senhor Deus, eu creio na manifestação do Teu poder. Ó Senhor Deus, eu creio no Teu cuidado. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor já respondeu todos eles em nome de Jesus. Todos eles já estão respondidos pela autoridade do nome de Jesus. Eu creio na manifestação do Teu poder. Eu creio na manifestação do Teu poder. Eu creio na manifestação do Teu poder. Queria chamar aqui o pastor Ferretti para ele estar mergulhando também os pedidos que nós recebemos no Facebook. Amém. Gostaria de falar o nome de algumas pessoas que botaram aqui, né, os seus pedidos. Nós anotamos aqui todos os pedidos, né? Então, orações pelo vizinhos, o Edson, a Solange, a Evelyn, abertura do Paz no Lar, o pedido do Ivo. Saúde da mãe Bernardina Pereira de Souza, que está aguardando uma cirurgia para retirada de um tumor. A Lúcia pediu. Para que sua filha Amanda volte para Jesus, Cristiano Azevedo. Oração pela saúde de Aurélio Rocha, que está internado em estado grave. Pela Elaine Mota. Peraí, pulou aqui. Pela Elaine Mota. Pela mãe Regina Manfrenati. Pela mãe da Manfrenati, a Regina. Pela mãe da Lina, cura das sequelas de chikungunya. Pedido de oração pela Tânia Paiva. O Pedro está com coronavírus. Amém, amém. Spacolaila, direção direção para os seus filhos. Brancofono, por sua filha, seu marido, amor, alegria. Filho da Fraga.
Pedro, que volte para a casa do Pai. Amém. Danta Smith, conversão da família. Selma Mara, pela sua família, seu Amém, lar. amém. A Daça pediu pela saúde do Vitor, pelo Stalin, pelo seu trabalho. A Nelly Tagliari, pela família da Dani Braga, consolo. Teve, acho que um falecimento na família da Dani Braga. Que haja consolo do Espírito Santo. Alguns outros aqui, olha. O doutor Branco Fono também está pedindo pela sua filha. Gente, é muita gente. É muita gente, mas eu anotei todos os pedidos. Nós anotamos aqui, pastora Tati, eu, pastora Daniela, anotamos todos os pedidos e todos eles vão ser mergulhados e Deus fará o impossível. Amém? Pelos empregos, pela saúde de todo o povo de Deus, pelo Orion Adriel. Amém? Amém? Pelo Brasil, pelo mundo, pelo Bartolomeu, pai do André Emerick. Muita gente escreveu ali, gente. Pela Renata, o Fraga pediu, a Renata tá com... Renata, parente dele, tá com Covid-19. Então, gente, vamos estar orando nesse momento. Vou pedir pro bispo fazer mais uma oração por essas pessoas. Se eu esqueci de ler o seu nome aqui, o seu pedido de oração, fique tranquilo. Nós vamos mergulhar ali, porque todos foram anotados, nenhum foi esquecido. Amém? Bastante álcool gel, tá, gente? Todo mundo fica... o microfone, já passei álcool gel aqui, fica tranquilo. Muito álcool gel. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome que está sobre todo nome. Pai, nós estamos mergulhando, assim como o Senhor fez com Naamã, que mergulhou naquele rio 7 vezes. Nós estamos mergulhando esses pedidos 7 vezes, Senhor, porque nós queremos na manifestação do Teu poder. Traz cura, traz cura, traz cura, traz restauração, manifestação do Teu poder. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Tempestade, te cala agora, perde a sua força agora, em nome do Senhor Jesus. Manifesta Teu poder, Senhor. Manifesta Teu poder, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um. Que o Senhor possa estar guardando o coração de cada um. Que o Senhor possa estar liberando manifestação de poder na vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor, nós agora declaramos, Senhor, nós declaramos o Teu poder, Senhor, o Teu poder, que Tu liberaste à igreja, que Tu deste autoridade à igreja, Senhor, e nós declaramos que nenhuma vida vai se perder, Senhor, que nós estamos no meio de uma tempestade, sim, mas nós somos daqueles que saem do barco, nós somos daqueles que saem ilesos, Senhor, nós temos Jesus no nosso barco, que diz: tempestade, acalma-te, tempestade, acalma-te. E eu declaro agora para toda doença, para toda dificuldade financeira, para toda quebradeira, para todo problema nos trabalhos, ouçam a voz do Senhor. E a voz do Senhor diz: acalma-te. E tudo isso vai passar, tudo isso vai se transformar numa bonança maravilhosa, um sol raiando, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais álcool gel, mais álcool gel, mais álcool gel, mais álcool gel. Posso orar com você? Posso orar com você? Posso orar com você? Amanhã nós temos live, amanhã 20 horas, ô Rafael. E sim, teremos live amanhã. Nessa quinta-feira nós estaremos entrevistando o Bispo Cirino lá de Curitiba, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre a história da nossa igreja, que é muito importante. Você precisa conhecer. Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Cada um de vós. Cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Sem ansiedade, sem preocupação, sem temor, sem medo. Paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens.
Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Você está invisível aos vírus. Por quê? Porque praga alguma te alcançará. Praga alguma alcançará a tua casa, a tua tenda, a tua família. Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você. Essa igreja ora pela sua família. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Esteja com a gente nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e acompanhe as palavras que nós temos colocado, porque elas fazem parte desse momento de você calar a tempestade. Deus te abençoe. Eu te abençoo. Em nome de Jesus.